Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, o evangelho de hoje é tirado de São João, capítulo 21, ou capítulo 13, melhor dizendo, versículo do 21 ao 33, e depois o versículo 36 ao 38. No evangelho de hoje nós temos muitos detalhes, temos Jesus anunciando que entre os seus discípulos iria traí-lo, temos os apóstolos perturbados, sem saber quem deles iria fazer tal atrocidade, e temos também Judas, que se alimenta da Eucaristia, do corpo e do sangue de Cristo, e mesmo assim sai da presença do Senhor para traí-lo, né? Então vamos lá, vamos ver o que diz o Evangelho. São muitos detalhes. Dito isto, Jesus ficou perturbado em seu espírito e declarou abertamente. Então Jesus fica perturbado, Jesus começa a sentir, né, aquele clima de traição, porque Jesus era conhecedor do coração das pessoas. Então Jesus vê se aproximando aquele clima, aquele momento da sua traição. Em verdade, ele diz, em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Os discípulos olhavam uns para os outros sem saber de quem falava. Então, se de repente Jesus chega e diz para um grupo de pessoas, como foram os seus apóstolos, um de vocês vai me trair, fica todo mundo olhando, ou seja, todo mundo passa a ser desconfiado. E todo mundo desconfia do outro. Então veja, todo mundo passa a ser objeto de desconfiança e ao mesmo tempo todos desconfiam dos demais. E aí, no versículo 23, um dos discípulos a quem Jesus amava, aqui ele fala dele mesmo, João, estava à mesa reclinado ao peito de Jesus. Simão Pedro acenou-lhe para dizer-lhe: Dize-nos de quem é que ele fala. Reclinando-se esse mesmo discípulo sobre o peito de Jesus, interrogou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o pão embebido. Em seguida, molhou o pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Então, os discípulos ficaram aqui sem saber quem seria. Jesus diz, faz uma espécie de gesto, de charada, para mostrar quem seria o traidor, sem precisar acusar Judas na sua face. E aí, Jesus mostra que é Judas o traidor. E Judas toma a Eucaristia, o pão e o vinho, embebido o pão embebido no vinho, né? Comunhão nas duas espécies, como nós conhecemos, que acontece inúmeras vezes na igreja. Assim que ele comungou, logo que ele engoliu, Satanás entrou nele. Jesus disse-lhe, então, o que queres fazer, faze-o depressa. Veja, o que queres fazer, faze-o depressa. Assim que ele comungou, veja, muitas vezes as pessoas pensam, eu vou para a igreja, eu comungo, eu faço isso, eu faço aquilo outro, e pensa que são imunes, ou que estamos imunes ao pecado, ou à tentação, ou a Satanás. Quando ele comungou, quando ele engoliu, Judas entrou nele. E aí Jesus diz, o que tens para fazer, faze logo, né? Mas ninguém dos que estavam à mesa soube por que motivo lhe dissera, o que tens para fazer, fazes logo. Pois como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe falava comprar aquilo que temos necessidade para a festa. Então Judas, a gente viu no evangelho de ontem, ele cuidava da bolsa comum, ele era o tesoureiro, ele roubava da bolsa comum, mas mesmo assim os discípulos pensaram que Jesus estivesse dizendo que se precisa de alguma coisa para a festa, vai comprar logo, né? Então veja, Jesus confia o dinheiro a um ladrão, com a intenção de fazê-lo converter-se. Muitas vezes Jesus entrega para nós
muitos bens, e não somente bens materiais, mas bens espirituais. Por exemplo, uma família inteira é colocada nas nossas mãos. Filhos são colocados nas nossas mãos. Mas será que nós vamos entregar a Jesus esse tesouro ou vamos saqueá-los como Judas fez? Né? E aí, ou quem sabe dar alguma coisa aos pobres. Né? Jesus dizia aquilo que tens que fazer, faz logo, ou seja, a traição. Os discípulos até ali não, mesmo Judas, mesmo João recebendo a revelação de que seria aquele que comeria o pão e o vinho que Jesus desse, ainda ficaram pensando bem de Judas. Que reflexão importante para nós. Jesus e os seus apóstolos sempre esperaram de Judas uma mudança. Sempre observaram, viram a possibilidade de Judas fazer o bem e não o mal. Tendo Judas recebido o bocado de pão, apressou-se em sair e era já a noite. Essa palavra aqui é bem interessante. Apressou-se em sair e já era noite. Não somente a noite física por ausência do brilho do sol, né? Não somente a noite no sentido, como é que eu posso dizer, climático, geográfico, né? Pela ausência do brilho do sol sobre a terra, mas uma noite escura no coração de Judas, uma noite tenebrosa, uma noite sem nem sequer o brilho da lua e nem das estrelas, né? Nem o brilho da lua, nem o brilho das estrelas. Veja, o sol da justiça já tinha parado de brilhar no coração de Judas, Jesus Cristo. A lua, né, a Santíssima Virgem Maria, seu testemunho não mais brilhava para Judas. As estrelas, o brilho dos apóstolos, né, o bom testemunho dos apóstolos não brilhava mais sobre o céu de Judas, sobre o coração de Judas. E Judas, já sendo noite, saiu para quê? Para entregar Jesus. E aí nós damos um pequeno pulo para o versículo 36, continuidade do evangelho de hoje. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: Para onde vou, não podeis seguir-me agora, mas tu seguirás mais tarde. Pedro tornou a perguntar: Senhor, por que te não posso seguir agora? Darei a minha vida por ti. Respondeu-lhe Jesus: Darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, não cantará o galo até que me entregues 3 vezes. E aí fica a última reflexão para nós, é essa: não nos apressemos a sermos Pedro. Não nos apressemos a dizer a Jesus: Jesus, eu te amo, eu dou a vida por ti. Porque antes que o galo cante, eu ou você podemos negá-lo. Deus abençoe você. E peçamos a Cristo a graça, meus irmãos, da fidelidade. A fidelidade para não agirmos como Judas, traiçoeiramente, e nem agirmos como Pedro, na fraqueza, na fragilidade, negarmos o Cristo, o Senhor da nossa vida. Amém.